Neste vídeo eu quero te falar das 4 vantagens principais da auriculoterapia. Meu nome é Lirane Suliano, especialista em auriculoterapia, e hoje eu quero conversar com você detalhes que são vantagens aí na auriculoterapia. Eu coloco para vocês 4 vantagens, sendo a primeira delas, gente, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer nada. Uma delas, e eu acho que a principal, é a analgesia em processos dolorosos, álgicos. Então essa é a primeira vantagem. Qual? Como assim, Lira? Não entendi. Analgesia e também em processos inflamatórios, o alívio imediato dos sintomas. Então eu tenho um resultado rápido, a dor praticamente desaparecendo imediatamente. Então essa é uma grande vantagem da auriculoterapia. Inclusive, não só pensando em dor e inflamação, mas também quando nós falamos de febre, quando nós falamos de pressão alta. Existem pontos na auriculoterapia que a gente usa para emergência e a pressão arterial pode baixar também em questão de minutos. Então essa vantagem de ser algo rápido, efetivo, ela se sobressai como a primeira vantagem da auriculoterapia. Uma segunda vantagem é que a auriculoterapia, ela é uma técnica simples, é uma técnica fácil de aprender. É claro, gente, que eu aprendo ela rapidamente, mas para eu escalando os meus resultados, eu tenho que aprender a dominar a auriculoterapia. E isso é algo que me ajuda com os meus atendimentos. Eu vou potencializando os meus resultados e eu tenho essa condição. Como que eu vou aprendendo cada vez mais a auriculoterapia? Estudando, praticando, escutando, são maneiras, mas é uma técnica simples. Eu localizo pontos na orelha, então eu aprendo a localizar corretamente e aí eu começo a fechar raciocínios de acordo com a doença e o problema do meu paciente, ou mesmo prevenção. Então, são vantagens da aurículo, onde eu posso atuar de forma rápida e obter resultados efetivos. O que me leva à terceira vantagem da auriculoterapia. A vantagem é a economia. Economia em que sentido? Economia para você e para o seu paciente. Por quê? Porque é uma técnica barata. É uma técnica onde, com pouco recurso, eu consigo fazer uma terapia de impacto. Com isso, o que acontece? O meu paciente, ele vem para uma consulta e ele percebe o resultado imediato. E ele sabe, se você relacionar o valor, por exemplo, da consulta até mesmo com outros gastos que ele tenha com a determinado problema. Imagine, por exemplo, um paciente que está com dor crônica. Olha quanto ele já gastou de medicamento. Se ele tem ali um problema, por exemplo, que ele quer emagrecer, olha quanto ele gastou com tratamento ou com medicamentos para emagrecer. O quanto isso deixou de ser saudável também. Então, são essas vantagens que eu quero elencar para você perceber qual a técnica que você está fazendo. Na economia, gente, ainda não só para o paciente, mas para você também. Por que para você? Porque quando você pensa em economia, no gasto que você tem para começar a exercer a auriculoterapia, ele é incipiente. Por quê? Porque se eu comprar, por exemplo, uma cartela de sementes, ou mesmo agulha, uma pinça, eu já começo a atender os meus primeiros pacientes. E isso é relativamente barato. Então eu não tenho problema nenhum, é de baixo custo. Pode também ser feita atrelando a economia em qualquer lugar. Eu não preciso de um consultório, eu não preciso de um espaço preparado para isso. É diferente. Eu posso fazer a auriculoterapia
em qualquer lugar. Eu posso atender uma pessoa que está precisando de ajuda em qualquer lugar. Uma cadeira, não preciso de uma maca específica, posso atender numa cadeira. Não estou dizendo que é a condição ideal, estou falando que é possível, porque tem outras terapêuticas que eu não consigo, que eu tenho que ter um espaço, que eu tenho que ter uma maca. A auriculoterapia não é assim. Por quê? Porque facilmente eu pego os pontos na aurícula e consigo fazer um raciocínio de tratamento. Então essa é uma grande vantagem da auriculoterapia. Se eu estou em casa, se eu vou até a casa do meu paciente, ou se eu estou num ambiente em que eu vejo alguém passando uma dificuldade, tendo um problema de saúde, eu posso oferecer a auriculoterapia, eu posso fazer. O que eu preciso ter no momento? Uma pinça, uma cartela de semente, por exemplo, eu já consigo fazer um tratamento, ainda mais se for algo emergencial. Se eu precisar fazer, por exemplo, um paciente que está passando mal, com uma pressão alta, ou que ele não está se sentindo bem, eu consigo muitas vezes reverter esse quadro. Ou a pressão caiu muito, eu também consigo reverter. Então, esta é uma vantagem da auriculoterapia. Podemos também, gente, a quarta vantagem da auriculoterapia. Nós podemos atuar de forma, além de pensar na forma de tratar a doença, tratar preventivamente, além disso, eu consigo melhorar performance. Em que sentido? Performance no estudo, em memorizar, em concentrar melhor naquilo que eu estou fazendo. E aí você amplia o seu leque de atendimento. Eu também posso pensar na performance de um atleta para uma competição, prepará-lo para isso. Então, e por que eu consigo fazer essas modificações? Eu consigo fazer isso de forma rápida, melhorar a performance, porque eu tenho uma capacidade na auriculoterapia de atuar de forma neurofisiológica. Como ela equilibra o meu organismo como um todo, eu consigo aí, se eu tenho algo que está faltando, ela me equilibra, ela acrescenta nesse sentido. Então, se eu estou indisposto, ela consegue equilibrar isso de uma forma que eu venha a ter a minha disposição novamente. E não só isso, outras questões, por exemplo, da lembrança, da memória, ativar aí o meu cérebro. Para quê? Para que eu possa lembrar do que eu estou estudando, para que eu possa performar melhor do que numa prova, ou até mesmo aliviando a minha ansiedade frente a uma entrevista ou uma apresentação. Então, às vezes, gente, não é só recordar aquilo que eu estudei, mas sim aliviar os níveis de ansiedade para que eu raciocine bem. Por quê? Porque está tudo aqui na minha cabeça. Eu estudei para isso. É claro que se eu não estudei, aí é outra história, né? Mas são as vantagens. Então, vamos recapitular? 4 vantagens principais. Primeira, gente, analgesia, inflamação, atuação de forma rápida, aliviando os desconfortos, pressão arterial em questão de minutos, a pressão arterial alta, a febre, por exemplo, eu consigo reverter. É uma técnica de aplicação simples, de aprendizado simples, que eu preciso, claro, dominar para eu poder melhorar cada vez mais meus atendimentos, melhorar minha qualidade. Terceiro, econômica. Eu posso atuar com a auriculoterapia, posso usar os pontos para melhorar a saúde de alguém, equilibrar esse meu paciente em qualquer lugar. Basta uma cartela, basta uma pinça e eu consigo fazer. Eu não preciso de grandes estruturas, de grandes investimentos para eu conseguir executar a técnica da auriculoterapia. E a quarta vantagem, por último, atua de forma neurofisiológica, possibilitando não somente o tratamento de uma doença ou a prevenção dela, como também melhorando a performance. Então, gente, eu acho que assim a gente cobre aí 4 vantagens da auriculoterapia que vão fazer a diferença no seu atendimento, no atendimento do seu paciente. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa seu like aqui. Seu comentário para mim é importantíssimo. Eu quero saber o que você está pensando da auriculoterapia, o que você achou desse vídeo. E se for relevante, compartilhe. Não deixa de se inscrever no canal. Clica aqui no botão vermelho que está lá, inscreva-se.
e ainda toca o sininho para você ser notificado quando a gente faz live também. Lá no Instagram, tá lá, @LiraneSuliano, você consegue me acompanhar também no dia a dia, nos stories, aquilo que a gente está fazendo aí, tá bom? Então, curte aí, deixa seu comentário.